Olá, estamos aqui com mais um Blank Science e hoje vamos falar sobre lipoaspiração e uso de tecnologias. E para isso nós convidamos meu amigo, cirurgião plástico com grande experiência no assunto, Dr. Eduardo Ebel. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite, obrigado por me chamar para conversar um pouco sobre esse tema que eu gosto tanto. Vamos lá então. Ótimo. Lipoaspiração, todo mundo adora e agora o uso de tecnologias. Eu particularmente gosto bastante de tecnologias e aí eu vou perguntar para o Eduardo. Eduardo, quais são as tecnologias que tu tem utilizado? O que tu pode falar sobre elas? Bom, primeiramente a gente já passou por algumas evoluções dentro das tecnologias de lipoaspiração, usadas junto com a lipoaspiração. Então a gente já aprendeu bastante como usá-las e as que a gente tem mais afinidade com o uso delas, né? Basicamente hoje, em toda a lipoaspiração que eu faço, a gente acaba usando algum tipo de tecnologia. Ultimamente tenho usado muito, não só as tecnologias de retração de pele, como Argoplasma e Renuvium, mas também algumas outras tecnologias que facilitam a realização da lipoaspiração, como o Safer, que é uma outra tecnologia que a gente usa para tornar a gordura mais macia, a gente poder retirar ela com mais facilidade, com menos sangramento e também dando uma recuperação mais rápida para os pacientes. Uma delas então é utilizada para facilitar a lipoaspiração e o outro que é o jato de plasma, o Argoplasma e o Renuvium para a pele retrair. E o que tu tem notado de diferença nos teus resultados depois que tu começou a utilizar essa tecnologia, em especial o uso do jato de plasma? Na verdade, agora a gente tem um divisor de águas né, em relação à lipoaspiração. A gente, nos últimos 4, 5 anos, dá para dizer que a lipoaspiração é muito diferente do que era antigamente. Então, com certeza, o fato de a gente usar as tecnologias de retração de plasma com o jato de plasma, justamente a gente tem usado para conseguir melhores resultados. Principalmente no que se diz na retração de pele, ou seja, pacientes que vai fazer lipoaspiração e tem flacidez, a gente passando o Argoplasma, a gente vai conseguir, ou qualquer outro jato de plasma, vai conseguir que a pele fique mais grudada, mais aderida na paciente e, consequentemente, com menos flacidez. Pode-se dizer que tu pode tirar mais gordura sem se preocupar tanto com a flacidez, permitindo mais retração. Perfeito. Na verdade, hoje a gente acaba retirando mais gordura e muitas vezes fazendo lipoaspiração em áreas que antes a gente não fazia tanto. Né? Um grande exemplo são a lipoaspiração de braço. Né? Antigamente a gente praticamente não fazia, porque quando a gente fosse fazer a lipoaspiração do braço, ele ficaria mais flácido, ou seja, o resultado pioraria. Então hoje, né, na minha casuística, antigamente as pacientes, eu faria 20% das pacientes queriam fazer lipoaspiração no braço. Hoje, 80%, 90% das pacientes que vão fazer lipoaspiração, a gente acaba lipando o braço, porque justamente a gente acaba não só tirando a gordura e com o uso do jato de plasma, conseguir esse encolhimento da pele e, consequentemente, um resultado melhor. E quais são as principais áreas do corpo que tu utiliza a tecnologia e que tu faz a lipoaspiração HD? Na verdade, em relação à tecnologia, onde tem flacidez, a gente acaba podendo utilizar. Embora algumas áreas a gente tenha resultados melhores e outros piores. Na maioria das vezes, quando a gente faz uma lipo HD e a gente usa tecnologia, a gente acaba fazendo não só no abdômen, na parte nos braços, como eu já falei, também nessa região das costas, que é no dorso da paciente, onde também a paciente se queixa de flacidez e o Argoplasma tem um resultado muito interessante nessa região. E todas as pacientes têm o mesmo resultado? Algumas têm mais, outras menos? Eu acho que sim. E o que são esses fatores que influenciam? Excelente pergunta. Na verdade, o resultado não é igual. Sempre digo para as pacientes que vai depender da resposta da pele da paciente com o uso da tecnologia do jato de plasma. A gente sempre vai fazer a passagem no aparelho até o limite que a gente consegue, né? Mas vai depender dessa resposta. Alguns pacientes a gente sabe que o paciente tem uma pele mais fina, com mais estrias, consequentemente tem menos colágeno e vai responder menos à tecnologia. O paciente que tem uma pele mais firme vai ter uma resposta melhor.
E tem alguma diferença em idades diferentes, paciente com mais idade ou menos, ou se já fez alguma cirurgia prévia na região? Na verdade, não tem, vai depender muito da pele da paciente. Embora pacientes mais velhas, a gente sabe que vai ter uma pele com menos colágeno e vai ter uma menor resposta, né? Então, se a paciente já fez cirurgia prévia, não necessariamente, se a pele dela ainda é boa, ela vai ter um bom resultado também. Então, o que mais interferir vai ser realmente a qualidade da pele. Exatamente. Então, por isso que umas vão ter resultados melhores e piores. Eu sempre digo para a paciente que não adianta a gente passar mais, eu quero passar de novo, porque a gente já chegou no limite, né? Existe um limite, isso é até importante falar, quando a gente vai fazer o uso do aparelho, que a gente não pode passar mais, senão a gente vai acabar agredindo a pele, né? Ou seja, qual é que é esse limite? Justamente a pele vai aquecendo com o uso da tecnologia que causa essa reação inflamatória e também dá a gente transmite um calor na pele, só que chega um limite que a pele já está aquecida, se a gente passar mais o aparelho, a gente vai queimar a pele da paciente e causar um dano. Então, por isso eu digo, a gente chega no limite e aí vai esperar também o resultado e a retração da própria paciente que vai fazer o uso da tecnologia. E aí, mesmo tendo esse limite, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem como a paciente escolher o nível de, não só de retração, mas o nível de lipo HD que ela deseja, se ela quer mais marcado, menos marcado, junto com o uso da tecnologia? Isso sim, isso na verdade é a arte da lipoaspiração, que vai depender muito também de como é que é o corpo da paciente, né? Eu sempre falo para as pacientes, não adianta ter um abdômen HD se o teu corpo não é HD, né? Então, se a paciente tem já uma definição muscular de outras partes do corpo, tu pode fazer uma definição maior, né? Então, se tu fizer uma definição muito grande, por exemplo, no abdômen e o resto não for definido, vai ficar estranho e não vai combinar com a paciente. Por isso que é muito, muito importante individualizar esse tipo de tratamento. Uma paciente que treina mais vai poder fazer uma lipo HD mais extrema e uma que treina menos básica, mas o importante é ter esse equilíbrio. Com certeza, mas tocou num ponto interessante que é em relação a treinar e exercício físico, né? Ao longo dessa nossa caminhada, a gente já está usando tecnologia há mais tempo, né? A gente vai vendo por que às vezes os resultados que a gente faz ficam bons no início e depois acabam perdendo um pouco do resultado. E isso eu pude aprender que a paciente que vai ter um bom resultado e potencializar os resultados é aquela paciente que faz exercício físico e treina. E duas perguntas. Uma, é possível fazer o uso da tecnologia sem a lipoaspiração, essas tecnologias para retração de pele, que nem o argoplasma, e qual a durabilidade? Porque eu vejo que muitas pacientes chegam no consultório perguntando, doutor, vai demorar quanto tempo? É 6 meses? É 1 ano? Qual a durabilidade? Eu tenho que refazer o uso da tecnologia? Excelente pergunta. Na verdade, o aparelho em si, a energia e a entrega da retração, que da energia que a gente causou na pele da paciente, ela vai se estendendo ao longo dos 9 meses, né? Mas não quer dizer que ela vai perder depois essa retração quando chegar nesses 9 meses. Na verdade, se ela vai continuar fazendo um treinamento físico, ela vai conseguir melhorar o que a gente fez na cirurgia e ter resultados melhores. Bem, e pode ser feita sem a lipoaspiração, o uso da tecnologia? Na verdade, pode ser feita, mas a gente tem que pelo menos criar um caminho para passar o aparelho. Então a gente faz uma lipoaspiração, nem muitas vezes saindo gordura, mas para criar um trajeto para poder passar a tecnologia e aí sim individualizar a tecnologia de acordo com a paciente. Bom, eu tenho mais 2 perguntas. Uma em relação a quais são as complicações dos usos das tecnologias e outra quais foram os maiores benefícios que elas te trouxeram. Em relação às complicações, realmente que é o que ninguém quer, obviamente. Isso passa muito também em relação ao seroma, né, que é uma das complicações mais comuns que podem acontecer, principalmente, né, quando a paciente não faz um bom acompanhamento de fisioterapia, né, por isso que a gente faz sempre o uso do taping, usa profissionais especializados nesse tipo de mobilização, mobilização tecidual, que elas chamam também. É importante esse tipo de análise que seja feita por uma profissional que saiba fazer.
Eu já tive casos de pacientes que fizeram com outras pessoas que diziam que sabiam fazer e acabaram causando complicações maiores, como o seroma que eu falei anteriormente. E uma outra das complicações que pode vir a acontecer é o aparecimento de bolhas na pele da paciente, quando a própria cama ou a ponteira do aparelho acaba machucando a pele por dentro também. Isso pode vir a acontecer, mas é cada vez mais incomum. E quais são os maiores benefícios que tu verificou nos teus casos depois que começou a usar a tecnologia? Bom, em relação aos benefícios, primeiramente, quando a gente faz o uso da tecnologia, em casos muitas vezes que a gente iria fazer uma ressecção de pele, hoje fazendo a lipoaspiração e um jato de plasma, a gente pode evitar essa retirada de pele que a gente faria anteriormente. E além disso também, em relação a algumas áreas que antes a gente não ia fazer a lipoaspiração, como o braço, que poderia ficar mais flácido, a gente acaba podendo fazer e além disso passando o plasma para conseguir trazer uma melhor retração de pele para esse paciente. Muito bem. Bom, muito obrigado, Eduardo. Eu queria agradecer a participação aqui no Blank Science. Estamos encerrando e até o próximo Blank Science.